Boa noite a todos. Meu nome é Bruno Marques Pereira e como parte dos requisitos para obtenção de título de biólogo, venho por meio deste apresentar o trabalho de conclusão de curso intitulado Levantamento de espécies de abelhas em áreas florestais da cidade de Douradoquara, Minas Gerais, Brasil. O trabalho ele foi conduzido sob orientação do professor mestre Cássio Rezende Moraes. Bom, abelhas então são seres invertebrados, pertencentes à classe dos insetos, ordem Hymenoptera e família Apidae. Destaca-se pela variabilidade genética na angiospermas devido à polinização cruzada, né? Basicamente, a importância de abelha ao que diz respeito a aspectos benéficos está diretamente relacionado em produtos que aumentam a economia do país e também no resguardo do seu habitat natural. Ao que diz respeito à economia, por exemplo, há muito se sabe que produtos derivados de abelhas melíferas, né, como mel, geleia real, cera, né, próprios, são apreciados aí em aspectos econômicos. Por outro lado, há muito se sabe também que existe uma relação mútua presente entre abelhas e plantas, principalmente aí abelhas e angiospermas. Então, segundo alguns autores, as abelhas são responsáveis pela polinização de 40 a 90% da flora nativa do Brasil e exercem fundamental papel na polinização de cultivares também, influenciando diretamente na economia, o que tem rendido em 2007 um valor bioeconômico estimado em 153 bilhões de dólares. Cerca de 75% dos cereais produzidos dependem do serviço de polinização. Pois muito bem, aqui nós apresentamos algumas culturas que são completamente dependentes do processo de polinização cruzada via abelha. Você tem, por exemplo, um morango, né, quem faz esse é a Apis mellifera, assim como a maçã, o girassol, né, o girassol pelos bombos, você tem tomate pelos bombos terrestres, o pimentão pela Melipona quadrifaciata. Então, nós temos aí abelhas tanto exóticas como a Apis mellifera, a abelha europeia, quanto abelhas nativas influenciando os cultivares agrícolas. Bom, entre 2006 e 2007 foi relatado aí perdas de colônia de abelhas em alguns apiários, né? O grande problema é que nós tínhamos aí um apiário que ele estava em plena condição de saúde e uma semana depois, quando o apicultor visita o apiário, ele não encontrava ali abelhas, apenas um pequeno número. O fenômeno, então, desconhecido pelos apicultores, ficou conhecido como síndrome do colapso da colônia, ou desordem do colapso da colônia, né? Então, os sintomas é um pequeno número de abelhas na colônia, presença de crias e alimento, ausência de corpos, parasita ou insetos invasores. Então, várias aí, né, várias colônias estavam livres aí dos parasitas comuns, como a galária melônia, né, que é a traça da cera, e o pequeno besouro. Várias, então, teorias foram propostas aí, hipóteses propostas para explicar a desordem do colapso da colônia, que inclui aí o aquecimento global, né, que inclui organismo geneticamente modificado, o carro Ford aí, pesticidas, desmatamentos, manejo inadequado, doenças e parasitas, né? E muitos pesquisadores destacam que não sendo um desses eventos específicos como sendo responsável pelo CCD, mas que vários aí eventos atuando de maneira sinergética. Muito bem, Douradoquara apresenta uma grande variedade de áreas verdes, resultantes da legalização rural de matas ciliares e reserva legal. A cidade é localizada na região sudeste de Minas Gerais e, basicamente, a cidade comporta atividade voltada para a prefeitura, atividade de laticínio e agrícola, aí, principalmente ao que diz respeito ao plantio de cultivares como milho, por exemplo. A expansão agrícola, o uso de fitossanitário e a retirada de cobertura vegetal têm contribuído para a redução de abelhas e de habitat natural desses polinizadores. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento de espécies de abelhas em Douradoquara, Minas Gerais, Brasil, visando verificar se a região ela comporta aí um grande número de abelhas ou se ela é uma das muitas prejudicadas pela expansão agrícola e intervenção antrópica. Bom, o município de Douradoquara, então, localizado na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, uma população estimada em torno de 1.925 habitantes. Douradoquara possui um clima tropical propício ao desenvolvimento e forrageio de abelhas nativas e também abelhas
exóticas, como a Apis mellifera, a abelha europeia, né? Área de estudo. Então, as armadilhas para coleta de abelhas foram implantadas em diferentes pontos do Cerrado de Douradoquara. Então, eu tenho aqui uma imagem do ponto 1, ambos de reserva legal, ponto 2, ponto 3 e ponto 4 e ponto 5. Em todas as armadilhas dá para ver nitidamente o tipo de armadilha para a apreensão de abelhas que nós utilizamos, né? Então, basicamente, foi utilizar então a garrafa PET, onde é colocado ali uma água com açúcar, né, para atrair as abelhas. As abelhas entram por esse furo, se alimentam e não conseguem mais voltar devido à superfície lisa aí da garrafa PET, permitindo aí o levantamento de espécies. Essa coleta ela aconteceu entre março de 2017 a novembro de 2017. As armadilhas foram colocadas a uma altura de 1,5 metros de distância do solo e de 3,5 a 5 metros de distância uma da outra. Um total de 5 armadilhas foram colocadas em cada ponto amostrado, como isca. Foi usado água doce na proporção de 25% de sacarose. Em relação ao que diz respeito ao resultado, né, foram coletados 412 exemplares, sendo estes distribuídos em 3 espécies, sendo dessas 2 não nativas e 2 nativas e uma de natureza exótica. Natureza exótica nós temos aqui a Apis mellifera, né, como sendo essa espécie exótica, e as nativas nós temos aqui a abelha preta, né, que é a Scapta trigona, e nós temos aqui a abelha jataí, que nós chamamos de Tetragonista angustila, né. Então, aqui nós temos o resultado final, todas pertencentes à família Pidae. Então, foi coletado 119 abelhas Apis mellifera, que é a abelha europeia, 112 tetragonistas angústula, que é a abelha conhecida como jataí, e 175 abelhas Scapta-trigona bicunctata, né, que são aquela abelha pretinha sem ferrão, né? Bom, as abelhas, nós sabemos que elas são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema. Nesse sentido, a presença de abelhas em áreas verdes indica qualidade ambiental, enquanto sua ausência indica desequilíbrio. O resultado obtido nesse trabalho são preocupantes ao que diz respeito à biodiversidade de abelhas. Haja visto que, partindo da premissa que o Brasil tem mais de 1.500 abelhas já descobertas, foi encontrado apenas 3 em território de Douradoquara, né? Douradoquara, então, tem sua economia baseada na indústria de produtos laticínios, na agricultura, buscando ampliar a economia. A fragmentação vegetal por meio de retirada de áreas verdes tem sido comuns, o que contribuiu com a redução do habitat das abelhas, né? Além disso, a expansão agrícola é acompanhada de aumento do uso de pesticidas que apresentam uma forte relação com o desaparecimento de abelhas, ou seja, o CCD. O levantamento entomológico, então, de abelhas demonstrou baixa diversidade, apenas 3 espécies. Fragmentação vegetal e o uso de pesticidas por proprietários rurais podem estar contribuindo fortemente com o desequilíbrio de abelhas na região em estudo. Um monitoramento contínuo deve ser realizado na cidade, visando esclarecer as principais fontes de impacto das populações de abelhas da região. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite.